Será que o Edson vai querer ler a página? Ele é do Edson, né? Quem mais é do Edson? Só Yara, ele. Não, não combinei. Porque quem combinei foi a Ana, né? Mas ela nunca vem. Já. Pode começar? Boa noite a todos. Nesse dia de feriado, mas também dia de muitas comemorações em outras religiões também, estamos aqui reunidos para esse trabalho de hoje, esse aprendizado nessa terça-feira. Queria cumprimentar, dando boas-vindas a todos novos que vieram aqui na casa, e pedir que desliguem os celulares. Gostaria de divulgar também a questão da Casa Espírita do... Vai querer falar do teatro agora? Vai me dar o teatro agora? Queria divulgar a questão do teatro, que uma peça teatral que pediram para que a gente divulgasse. Que é Matutália. Uma lembrança de outra vida. No dia 25 e 26 de maio, às 18 horas, no Teatro Silvio Monteiro, R$20 meia promocional para todos, tá? No Teatro Silvio Monteiro, aqui em Nova Iguaçu, tá? Na Rua Getúlio Vargas, 51, Centro Nova Iguaçu. 25 e 26 de maio, uma peça, Matutália, uma lembrança de outra vida. Também convidamos a todos a afiliar-se à Rádio Rio de Janeiro. Ela é de suma importância para todos nós na divulgação do conteúdo espírita. Muitos irmãos vêm aqui em outras casas, motivados pelo que escutaram na Rádio Rio de Janeiro, e é importante que todos possam colaborar com a rádio de alguma forma. A casa ajuda individualmente a Rádio Rio de Janeiro, mas todos nós podemos colaborar também como indivíduos nessa divulgação da doutrina. Vamos à página, então, de hoje, cujo título é Lição 109, a exemplo do Cristo, do livro Fonte Viva de Chico Xavier. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2:25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e de excessidade da vida, excelsitude da vida, desculpa. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhonhar
cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque neles observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quando possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de excitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Graças a Deus. E assim, peço que todos elevem o seu pensamento a Deus nesse instante e que Ele também, que sempre é bom, soberanamente bom e justo, possa entender tudo que passa em nossos corações. Que tenhamos a nossa mente leve e livre para poder conversar com Deus e com o Mestre que Ele nos encaminhou para nos ensinar. Que tenhamos o coração puro, o coração leve, que sejamos fortes o suficiente para erguer-nos diante da vida, para podermos nos elevar no aprendizado, na fé e no amor ao Pai. Que tenhamos a força necessária para continuar as nossas caminhadas terrenas, mesmo com nossas dificuldades, mesmo com nossas imperfeições. São inúmeras elas, as imperfeições que possuímos. Mas Ele nos enxerga com um olhar diferente. Enxerga-nos como aquela pequena semente que um dia será uma frondosa árvore. Enxerga-nos com a esperança de que nós possamos enxergar finalmente, nesta vida ou em outra, tão breve, que somos espírito, acima de tudo, e que não somos matéria. E nesse entendimento de que somos muito mais do que aparentamos ser, é que pedimos nesse instante que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, mesmo com nossas imperfeições inúmeras, diante da vida e diante do nosso caminho escolhido nesta terra. Que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E hoje nós teremos a expositora Jane falando sobre a Casa Espírita é um hotel. Vamos ver o que significa isso, né? A Casa Espírita é um hotel. Tá muito... Eu já... Boa noite a todos. Boa noite. Então, o Walter ficou um pouco impactado com o tema de hoje, não é? Esse mês nós estamos trabalhando por conta do aniversário da nossa casa, né, que fez 111 anos, no dia 13 de abril. Estamos trabalhando o tema Santa Casa Santa. Então, estamos refletindo não só no histórico da nossa casa, né, que viemos até o dia do aniversário relembrando, contando as histórias aí ao longo desses 111 anos, quer dizer, é um mínimo da história, né? Porque uma casa com esse tempo de trabalho, né, fisicamente e espiritualmente, tem inúmeras histórias para contar, mas inúmeras mesmo. Então, ainda na sequência desse mês, analisando, conversando um pouco sobre o Centro Espírita, hoje nós vamos falar sobre o que é o Centro Espírita. Claro, né, que eu coloquei ali o nosso Centro Espírita. Mas antes de entrar na parte que o Walter ficou impactado, Herculano Pires, nesse livro aqui, o Centro Espírita, ele começa falando que se os espiritistas, ou seja, nós, né, porque Kardec coloca que quem professa essa doutrina ou é espírita ou espiritista. Então, são nossos nomes, né? Se os espiritistas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. O Herculano Pires fala que nós ainda não tínhamos na época do livro, talvez não tenhamos hoje também, noção exata do que seja o Centro Espírita.
né, da abrangência que ele tem, da finalidade que ele traz e de tudo o que é possível acontecer num espaço como esse. Então, ele coloca aqui. Como a Rosa mesmo fala, né, que eu adoro um acróstico, aqui tem um acróstico. Mas esse não fui eu que fiz, não, tá? Esse acróstico já tem pronto aí na internet, já tem em outras palestras. Então, ali as primeiras letras, ó, tem um hotel, ó lá. São as primeiras letras para formar esse acróstico. Então, é um hotel porque o Centro Espírita é, ao mesmo tempo, hospital, oficina de trabalho, templo, escola e lar. Por isso que as iniciais formam a palavra hotel. Então, essa parte aí já ficou clara, né? Somente para... Eu também gosto de acróstico porque ele nos ajuda, né, a direcionar o pensamento em torno de um tema. Então, agora vamos falar de cada um deles. Como é que podemos considerar o Centro Espírita como hospital? Quem traz essa fala é o Viana de Carvalho, numa reportagem que está na revista Reformador, que é uma revista que a gente quase não tem falado mais nela, mas é, assim, maravilhosa. Bem antiga também, ela agora tem, né, como quase tudo, tem também online. Nós temos muitos exemplos na revista Reformador, acho que está do lado de cá da casa, né? Uma revista que traz muito conhecimento também. Então, nesse trechinho, Viana de Carvalho coloca: hospital, lugar de reequilíbrio e de harmonia. É também o hospital de almas, que já foi um tema que estudamos ao longo desse mês, no qual terapias especializadas, passes, água fluidificada, né, a bioenergia, oração, desobsessão, iluminação de consciência facultem a saúde do corpo, da mente e do espírito, emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo, sobre as paixões primitivas que nele predominam. Então, dentro dessa colocação do Centro Espírita como um hospital, eu destaquei ali iluminação de consciências. Porque ainda que a gente frequente o Centro Espírita na condição de doente, né, que ainda estamos bem adoecidos na nossa trajetória, ainda que a gente frequente um Centro Espírita buscando um hospital, buscando um alívio para dores físicas, dores morais, dores emocionais, ainda que a gente busque assim, mas se não modificarmos, né, se não nos transformarmos para melhor, todo esse remédio que a gente recebe aqui não vai ter todo o efeito que é possível que ele tenha. Nem o passe, nem a água fluidificada, nem a desobsessão, nenhum desses remédios que são facultados pelo Centro Espírita como hospital. Se não houver um movimento íntimo, individual, para essa reforma íntima, para essa transformação, não vai fazer todo o efeito que poderia fazer. Não é assim também quando vamos no médico da Terra? Nós vamos ao médico da Terra. Geralmente, né, ele passa uma receitinha, e às vezes a gente só quer a receita mesmo, compramos aquela medicação e fazemos uso da medicação. Mas geralmente, né, dependendo do médico, dependendo do tratamento, ele vai conversar que além daquela medicação, vai ter uma dietazinha básica. E o que seria essa dieta básica? Seria uma mudança de hábito, seria uma reformulação dos hábitos. Então, muitas vezes a gente quer tomar o remédio, mas não quer modificar certos hábitos que efetivamente nos trariam de volta à saúde. Às vezes a gente nem quer tomar o remédio, né? Que cansamos de ir ao médico, recebemos a receita e dali não compramos o remédio. E às vezes compramos o remédio, mas não queremos usar como o médico fala. Ih, que isso? Não, não vou fazer desse jeito, vou fazer do outro jeito. Olha, a gente está lá com a receita, compra o remédio. E não, que isso? Não vou tomar desse jeito, não, vou tomar daquele outro jeito. Então, essa nossa luta aí para angariar a saúde física também não é muito diferente da saúde espiritual. Porque às vezes nós queremos que os espíritos resolvam tudo, através do passe, da água fluidificada. Antigamente tinha até uma forma que falava assim, tem os papapasses, né? A gente não tem mais essas pessoas com essa intenção, não. Mas assim, de verdade, né? Tínhamos, há algum tempo atrás, pessoas só chegavam à casa espírita na hora de tomar o passe. Hoje em dia é raro que pessoas venham só para esse momento. Aqui mesmo na casa nós já fizemos várias campanhas, que teve uma época que estava
muito assim, chegava para tomar o passe, sem saber que o tratamento começa aqui na palestra. Né? As reflexões que fazemos, quantas ideias, né, são desligadas da nossa mente, daqueles nossos companheirinhos que trazemos até aqui. Alguns dos nossos companheirinhos, né, que convidamos no dia a dia não têm permissão para adentrar o salão. Então, nesse período que eles ficam do lado de fora, nos aguardando, claro, são momentos em que a espiritualidade pode colocando novas ideias, né, nas nossas mentes, pode nos inspirando outras formas de proceder. Isso é parte do tratamento. E não apenas o passe, não apenas a água fluidificada, mas é parte do tratamento. Então, ali quando fala iluminação de consciência, eu que fiz aquele destaque para falar que não tem como fugir. Até ontem, na nossa reunião de ontem à noite, o tema da página qual foi? Reforma íntima. A Sandrinha até comentou, gente, fala-se tanto de reforma íntima. Eu falei, porque acho que a gente está precisando mudar, né? Está precisando fazer uma reforma aí. Agora, do livro Educandário de Luz, também uma fala sobre o Centro Espírita ser um hospital. Qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo devotamento ao bem, junto aos quais o plano superior mantém operosas e abnegadas equipes de assistência, nossa casa, consagrada à espiritualidade, é hoje um pequeno, mas expressivo porto de auxílio, erigido à feição de pronto-socorro. Então, né, um pronto-socorro espiritual e também material. Ali, quando fala no começo que acontece também nos demais santuários, né, não é apenas a casa espírita que é um hospital. Todas as casas, de todas as religiões que abrem suas portas com a finalidade do auxílio, com a finalidade do bem, tem ali o amparo da espiritualidade. Uma das obras de André Luiz, que eu não me lembro agora qual eles vão observar um movimento espiritual numa missa. A igreja está bem cheia, está acontecendo ali uma missa. O padre não é lá, né, dos mais aplicados às lições do Cristo, mas é cada um segundo suas obras. E André Luiz fica assim impressionado com o movimento da distribuição das hóstias. Para algumas pessoas, quando o padre entregava aquela hóstia, era uma verdadeira luminosidade, que, né, iluminava e já ia, né, descendo, tratando aquela pessoa. Para outras pessoas, não. A mesma hóstia, entregava a hóstia e ela não passava de uma farinha ali misturada com água. Então, esse trabalho que a espiritualidade faz não é só na casa espírita. Nós estamos aqui focando no nosso ponto, né, que é a nossa forma de reunião em torno da doutrina espírita. Mas em todos os santuários que se abrem com essa finalidade, esses trabalhadores da espiritualidade se fazem ali presentes num trabalho de socorro contínuo. Aí fala ali que é um pequeno, mas expressivo porto de auxílio. Aí abaixo, com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores em que se integram, médicos e religiosos, inclusive sacerdotes católicos, ministros evangélicos e médiuns espíritas já desencarnados, no mesmo santuário, filosofias, né, diferentes, religiões diferentes, mas com a mesma finalidade, trabalhando juntos. Já desencarnados, além de magnetizadores, enfermeiros, guardas e padioleiros, né, aquele pessoal que leva nas macas, temos aqui diversificadas tarefas de natureza permanente. Então, no Centro Espírita, que não fecha, as suas portas espirituais estão sempre abertas. Às vezes, né, com o nosso movimento físico, às vezes a gente atrapalha um pouquinho aí o trabalho deles como hospital. Então, às vezes, a atividade mais intensa no plano espiritual, na casa espírita, especialmente no período da noite, quando nós estamos, né, em repouso, onde nossas almas se emancipam, e muitos são trazidos para o tratamento também nesse período da noite. E também a atmosfera fica mais propícia a esse trabalho de socorro. Então, muitos também são trazidos para o tratamento, para o socorro, no período em que as portas da casa espírita, as portas materiais, já se fecharam. Agora, por isso, vai aparecer, a gente estuda antes, né, quer adiantar os assuntos. Espera que a gente vai chegar lá, no que eu quero falar agora. Com uma letra O, oficina de trabalho.
Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição desta natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Aqui. Como é que eu posso, com minha simples presença, servir numa casa espírita? Ah, mas eu não sou trabalhadora, eu só vou lá e só assisto as palestras. Eu tenho como servir nesse momento? Tenho. Justamente, pode ser o fluido que você emana nesses momentos o mais necessário para ser usado no socorro. Então, mesmo quem está apenas assistindo as palestras, apenas assistindo os trabalhos, ele também pode, dependendo da sua postura mental, da sua intenção, pode estar colaborando, servindo naquela casa espírita. Isso é bem importante. Eu estava lendo hoje um artigo, mas ele é muito grande, da Revista Espírita, que falava sobre a comunhão de pensamentos. Muito interessante, mas ele é bem grande, eu botei só um trechinho dele ali. Mas ele fala muito bem dessa comunhão, quando se reúnem pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, o quanto é possível se fazer de bem nesses instantes. Então, mesmo quem vem apenas com a presença, precisa saber que aqui está, numa oficina de trabalho, não pode esquecer da dignidade desse encargo. Não é cargo, não, é encargo. À face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo Rede Vivo, olha o nome aí, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores atuam, armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Então, essa oficina de trabalho vai requerer de nós uma peleja moral. E essa peleja é bem mais difícil. Mesmo ali, ficando meio tortinho, varrendo o quintal, a peleja moral exige mais. Então, a gente estava até falando no outro dia aqui, qualquer atividade feita nesse espaço aqui, não podemos esquecer da finalidade maior da casa. Tenho certeza de que quando o Everton vem e vai aquele quintalzão, ele vai sabendo o objetivo da casa. Quando vem uma pessoa aqui e faz uma palestra, faz sabendo o objetivo da casa. Se você vem para servir uma água após o passe, precisa saber qual o objetivo da casa. Então, todas as atividades que podem parecer que são materiais, o fundamento delas é moral. Quando a gente organiza os estudos, quando a gente organiza os grupos de trabalho, é preciso que a gente não perca de vista esse fundamento maior, que é essa peleja moral. Não é fácil, você pensa assim, não, ser fraterno na casa espírita é fácil. Pode já ter sido, não anda tão fácil, não. Exercer a humildade na casa espírita é fácil. Nós somos tão difíceis. Gente complicada que é esse povo encarnado no mundo de expiações e de provas. Até eu, no domingo, lá no Emmanuel, domingo não, foi sábado, lá no Emmanuel, até ressaltei que a moça que recebia as assinaturas fez a palestra, com uma página, com uma frase ela fez a palestra. Eu fui escrever a minha casa espírita, escrevi lá, Centro Espírita, humildade e caridade. 2 coisas que eu ainda não tenho, nem humildade nem caridade. Aí ela falou assim, mas quem já tem isso não está mais aqui. Eu falei, olha, deu palestra. Realmente, quem já tem humildade, caridade, não precisa estar no mundo de expiações e provas, a não ser que esteja em missão, a não ser que esteja cumprindo uma missão de levantar, de auxiliar os outros. Então, nessa nossa peleja moral, é a oficina de trabalho ideal que nós temos numa casa espírita, porque a base é o amor que o Cristo nos legou. Essa é a base. Essa peleja moral, essa luta para se tornar melhor, essa luta para vencer as imperfeições, essa é a peleja moral. Uma oficina de trabalho como essa é que vai nos ajudar a vencer essa luta, essa peleja aí. Aí desse livro aqui, o Centro Espírita, Herculano Pires fala,
No desempenho da sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. O ensino evangélico puro, as preces e os passes, o trabalho de doutrinação representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores e de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência. Então, ele é fundamentalmente um centro de auxílio ao próximo. E como é bom a doutrina espírita, né? Porque amplia tudo. É um auxílio ao próximo encarnado, né? Os que estão no plano material, é auxílio ao próximo desencarnado, os que estão no plano espiritual. O tempo todo é esse centro de auxílio. E quando fala ali, né, da orientação aos espíritos sofredores e suas vítimas, nós estamos bem juntinhos, né? Juntos e misturados aí nos nossos deslizes, nos nossos enganos também. Então, aquele espírito que ainda não perdoou, que está no plano espiritual e que está acompanhando aquele que está no plano físico, tentando vingança, né? Querendo vingar-se ou querendo atrapalhar de alguma maneira, porque ainda não perdoou. Quando ele é socorrido nas reuniões mediúnicas, vai se perceber que ele e a vítima, né, entre aspas, são juntinhos ali, tiveram experiências anteriores que deixaram essas marcas de dor, que suscitaram dessa forma prejuízo para um e para outro. E à medida que um e outro se transformam, é o momento exato de caminhar para frente, né, de avançar. A gente, às vezes, valoriza demais somente a reunião mediúnica com essa finalidade. Mas em todas as reuniões, nas reuniões de estudos, por exemplo, nas reuniões de ESD, vem espíritos estudar também. Aqueles que precisam ouvir essa voz articulada aqui. Aqueles que precisam ver aquele movimento de passar apostilas. Aqueles que vêm ouvir as considerações que os encarnados estão fazendo ali. Então, ali também é uma reunião de esclarecimento. Todo o tempo, toda vez que entramos nesta casa, precisamos firmar qual a finalidade dela e adequar os nossos pensamentos e as nossas atitudes àquela finalidade. Nada pode ser feito num centro espírita dissociado da realidade espiritual. Então, mesmo que a gente não tenha toda essa percepção mais direta, que a maioria não tem, nós sabemos pelos exemplos dos espíritos que nos dizem e pelos estudiosos que nos comprovam isso. Então, eu não preciso ver para saber que a população desse salão agora, desencarnada, é maior do que a população encarnada. Se alguém tem medo de espírito aí, não precisa sair correndo não, mas tem mais desencarnados do que encarnados aqui nesse plano. Porque a população de desencarnados é 3 vezes maior, no mínimo, do que a de encarnados. Essa estatística deve estar meio defasada, né? Da maneira como as famílias estão menores agora, deve ter aumentado essa estatística aí, de quantos estão ainda no plano ligados à Terra, mas sem o corpo físico. E crescendo, e trabalhando, e agindo da mesma maneira. Então, quando fala ali, né, preces, paz, doutrinação, é um esforço permanente em todas as ações da Casa Espírita. A Casa Espírita também é um templo, ali a letra T. O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Da mesma forma, é templo de oração, destituído de ritualística, de cerimonial, de qualquer tipo de culto externo, caracterizando-se pela simplicidade, sendo agradável e propício à elevação dos pensamentos a Deus e a ação da caridade em todas as suas expressões. Também está lá na revista Reformador. Quando fala ali, por mais humilde, né, por mais simples que seja, é um espaço é um centro da companhia evangélica ali, né? É um espaço para oração, é um espaço para encontro, é um espaço para compreensão da finalidade da vida, por mais simples que seja ele. Então, é um templo nesse sentido. Aí ali é o Herculano Pires, que vai nos falar algo que é bem interessante, que às vezes é bem polêmico também.
O centro espírita significa, assim, uma fortaleza espiritual da grande batalha para o restabelecimento da verdade cristã na Terra. Mas tudo isso deve ser encarado de maneira racional e não mística no centro espírita. Ninguém está ali investido de prerrogativas divinas, mas apenas de obrigações humanas. Então, quando fala ali, né, que precisamos compreender esse processo de forma racional, é a fé raciocinada que o Espiritismo nos orienta a manter. Então, não tem ninguém aqui, né, assim, instituído diretamente por Deus, respondendo também por Deus. Somos um grupo de pessoas, né, que nos reunimos com essa finalidade do bem e vamos nos organizando. Tem uma organização material que é necessária, mas não tem uma ritualística. Não, tem ritual sim, vocês fazem a página, a prece. Não é um ritual, porque só passa a ser um ritual se perder o sentido. Se eu começar a fazer de forma ritualística, de forma somente exterior, né? Não, porque se não ler a página tem um problema muito sério. Não, a leitura da página é feita para nós já irmos tirando as ideias que vimos trazendo do nosso cotidiano ali, do nosso dia a dia, e irmos já colocando o nosso pensamento na direção das falas do Cristo. Aí, na leitura da página, se a gente presta atenção à página, já começa a desligar um pouco das preocupações materiais, já passa a fazer uma reflexão espiritual. É importante fazermos a prece para nós começarmos a comungar mais de perto dos nossos pensamentos. Existe uma organização formal, mas que pode ser modificada também, que pode ser feita de uma outra maneira, desde que nos auxilie a esquecermos um pouquinho lá as nossas preocupações cotidianas e começarmos a nos interessar pelo que viemos buscar aqui, que é o ensino evangélico, que é a reflexão em torno da palavra do Cristo. Então, nesse sentido, é que fala ali para não ser encarado de maneira mística, não termos do misticismo, não, porque não toca assim, não, porque não toca... Não é dessa maneira, né? Nós temos aqui obrigações humanas, não temos prerrogativas divinas, né? O expositor que está aqui não tem prerrogativa divina, como todos os outros que estão aqui também, alguém em luta, alguém tentando aprender, alguém colocando os seus recursos em favor da divulgação da doutrina espírita. Eu entendo muito assim. Na doutrina espírita, na nossa organização, cada um vai colocar os recursos que possui em favor da doutrina espírita. Tem um pessoal, em favor da divulgação dela. Tem um pessoal aí que são boleiros de primeira, né? Quer dizer, fazem um bolo aí gostoso, coloca na cantina, sabendo que aquela renda vai servir para a manutenção da casa espírita. Então, é colocar recursos, colocar talentos em favor da divulgação, em favor da manutenção da casa. Então, as tarefas que podem parecer totalmente materiais, a finalidade delas é maior do que isso. É maior do que a venda até, é maior do que a alimentação até. É para a manutenção de um espaço no qual nós acreditamos ser divino também. O espaço, sim, o trabalho, sim. A prerrogativa para os trabalhadores, não, tá? Eu espero não ofender ninguém, se tiver algum iluminado aí, achando que, que eu já estou iluminado, já estou acima, por isso eu já falo aqui na frente. Não quero desanimar os falantes aqui da frente, nem perder os expositores, porque não é fácil arrumar expositor. Mas dizem por aí, a boca pequena, a boca miúda, que os expositores são os mais comprometidos com as multidões. Nós já desencaminhamos muitos, agora precisamos reencaminhar. E tem um detalhezinho, se o expositor for um professor na sua carreira, não sei, tem o pessoal se esconder, querendo ir para debaixo da mesa, é isso mesmo, debaixo da cadeira, é isso? Se o expositor for um professor ainda na sua carreira, pronto. Gente, que é melhor do que isso, salas e salas de aula lotadas de pessoas para nós reencaminharmos. É oportunidade. Então, tem algumas pessoas que não aceitam de forma nenhuma fazer palestra. Não, mas quem sou eu para fazer palestra? Você é alguém que leu, tem condição de falar, ou explicar, porque não é o ideal, né? Ou explicar, ou trazer comentários, ou trazer livros. E abrir um espaço para essa divulgação. Está ouvindo, Walter?
que fala muito bem, inclusive. Então, não é professor, né, nessa encarnação, já não está tão devedor, Walter. Você não é professor nessa encarnação, não é como a maioria dos que eu estou vendo aqui neste salão. E é muito interessante isso, porque cada um vai colocar os seus recursos em favor da casa espírita. Já temos um menino novo aí, que já falou que faz pequenos reparos, que faz serviço de pedreiro e tal, já está oferecendo a mão de obra, entendeu? Que a ideia é essa é a ideia. Nós temos aqui, obrigações humanas. E esse é o viés apenas para que a gente consiga ultrapassar essas obrigações humanas. Então, Deus ajuda os homens através dos homens. Somos nós mesmos, Deus nos ajudando através de nós mesmos. Aqui que é da Revista Espírita. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? O Espiritismo não é uma religião. Por que há essa declaração? Porque não há uma palavra para exprimir cada ideia. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quisessem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. É só um trechinho, porque não é uma religião como nós vemos a constituição de uma religião, né? Que tem o padre, por exemplo, que tem o pastor, que tem aquela pessoa que responde, e alguns ainda respondem com a ideia de que já possui uma condição de fazer essa resposta. Na hierarquia espírita, não existe. Temos o presidente, temos os coordenadores de áreas, temos os trabalhadores que formam uma diretoria, mas é sempre com uma ideia administrativa. É uma questão administrativa natural que é necessário que haja no nosso mundo. Mas não há, não é porque a pessoa está na presidência que ela é superior moralmente. Não fica triste não, tá, Antônio? Não é superior moralmente, já está acima do bem e do mal. Não é essa a posição que o Espiritismo tem. Então, por isso, como não tem muitas palavras, usa-se até religião, mas tem uma definição que eu gosto bastante, quando fala de filosofia, de ciência, com consequências religiosas. Eu gosto de fazer dessa maneira, porque as consequências são religiosas no sentido de religar, de religar com o divino, de religar com Deus. Então, as consequências são religiosas, mas o Espiritismo não é uma religião propriamente dita, constituída como as outras religiões da Terra. Aí eu até acho interessante que aquela época em que estavam resolvendo sobre o ensino religioso nas escolas, foi bem trabalhoso para a doutrina espírita, porque para fazer concurso público, para ser professor de religião, deu bastante trabalho naquela época, porque precisava, por exemplo, se era católico, o padre daria o seu aval, assinaria. Se fosse protestante, o pastor faria isso. E na doutrina espírita, nós não tínhamos ninguém que fizesse isso, que assinasse para que aquela pessoa prestasse concurso e fosse dar aula no setor público de espiritismo. O CERJ, na época, a FEB também se envolveu, apesar de que foi no Rio de Janeiro, não foi mais o CERJ na época, sobre essa questão. Porque esbarra numa questão de dar de graça o que de graça recebeste. E não tem ninguém autorizado a dar aulas de espiritismo recebendo por isso. Então, não há essa autorização. E o CERJ fez um documento que enviou para as escolas, dizendo que quem decidisse estudar o espiritismo, que viesse para as casas espíritas, para os grupos de evangelização que conheceriam a doutrina. Mas que nós não temos como autorizar ninguém a dar aula de espiritismo, muito menos receber por essas aulas. Mas deu bastante polêmica, foi bastante confuso, mas se seguiu aí, As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é,
com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que elas se ocupam. Pode-se mesmo, na ocasião, fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que por isto as tome por assembleias religiosas. Não penseis que isto seja um jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara e a aparente confusão é devida à falta de um vocábulo para cada ideia. Então, porque nesse artigo aí, ele começa falando isso, que fala de religião, porque não tem uma outra palavra que definisse melhor, mas que na sua estrutura não é religião. Quando fala religiosamente, né, é igual quando a gente fala da mediunidade. Mediunidade é coisa santa, deve ser exercida santamente. Então, com todo respeito, com todo cuidado, com todo estudo, sem nenhuma remuneração, sem receber nada em troca. Isso é agir religiosamente, santamente. Então, nós podemos nos reunir, né, reunir em pensamentos, fazermos as preces, cuidarmos, mas não como uma forma dogmática, como uma forma ritualística, por exemplo. Não, eu fui à palestra terça-feira e sábado, estou quites. Não preciso fazer mais nada da vida. Isso é um perigo. E como nós temos, né, aí séculos e séculos de uma religiosidade, né, exterior, é difícil nós sairmos disso de uma hora para outra. Achamos sim que nós já estamos quites porque viemos aqui, ouvimos uma palestra, porque viemos aqui, aplicamos um passe. Talvez achamos que sim, mas sem perceber que isso é somente, né, a desculpa para que você possa começar a refletir e se transformar internamente. O maior desafio está fora daqui, gente. A gente vem aqui só se refazer, né? Só se reestruturar e sair para a vida. O desafio maior está lá fora. Essa revista Espírita é de dezembro de 1868. Esse artigo que eu falei, que é um artigo gigantesco, muito interessante, que o começo dele é falando sobre preces feitas no dia de finados. É bem interessante. Aí eu tirei só o trechinho que falava mais de religiosidade, de religião. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas, né? Já que não tem laço sacerdotal, não tem essa hierarquia? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se devem confundir todos os pensamentos? Então, o que é que nos une? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. Ou, por outras palavras, o amor ao próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos também fazem parte da humanidade. Interessante, né? Uma vez recebido aquele sopro do Criador, não tem mais como morrer, não tem mais como não pertencer mais à humanidade. Então, os que estão mortos, né, entre aspas, segundo o corpo, também fazem parte da humanidade, continuam fazendo parte da humanidade do mesmo jeito, continuam precisando continuar sua trajetória do mesmo jeito. Naquele momento, sem o corpo material, sem aquela personalidade que experimentou aqui. Mas está ali, ó, fazem parte da humanidade. Então, na doutrina espírita, nós temos, né, essa realidade aí. E é uma escola, esse é muito claro, né? Aí é Emmanuel e André Luiz, mas esse é pedacinho de Emmanuel. Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Então, sempre esse cuidado. É uma escola, mas não deve pautar apenas na questão academicista. Inclusive, não tem professor de espiritismo. É uma escola, mas que não tem professor de espiritismo. É interessante, né? Não tem. Nós nos reunimos, nós definimos quem vai coordenar, e a proposta do ESG é sempre formar trabalhadores espíritas, formar coordenadores de estudos, formar passistas. Na nossa casa, especialmente, os nossos trabalhadores vêm do ESG. Nossos trabalhadores, eles entram pela porta do estudo, e aí tem as normas, né, que a casa tem. No nosso caso aqui, quando o estudante já está 1 ano frequentando, né, com certa assiduidade, com bom aproveitamento o ESG,
ele já pode ser indicado por um trabalhador para passar a ser trabalhador efetivo da casa. Aí um trabalhador que observa que aquele estudante, né, já está há um ano, mais de um ano ali bem frequente, com bastante interesse, aí um outro trabalhador indica para a diretoria. E a diretoria aceita e faz o convite para que seja mais um trabalhador. Então, quer dizer, é uma estrutura administrativa, mas não temos professores de espiritismo. Temos professores que são espíritas, inclusive muitos, né? Somos professores na profissão, mas não professor de espiritismo. Mesmo que a gente esteja coordenando um grupo, naquele momento ali, a ideia é que todos falem, é que troquemos ideias, é que troquemos impressões. Então, às vezes, quem até vai trazer mais conteúdo, às vezes não é nem o coordenador, mas as outras pessoas do grupo que estão ali trocando impressões. Então, é sempre a ideia de escola no centro espírita. Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, a edificação do ser e a imortalidade do ser. Esses são os conteúdos, né, espirituais, não simplesmente materiais. E, finalmente, é um lar. Um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são o apoio aos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sobre o infortúnio. É interessante ali que é uma troca. Nem sempre aquele que hoje está mais forte vai permanecer. Vai ter um momento de fraqueza e o outro que já esteve enfraquecido vai sustentá-lo naquela hora ali. Então, né, cada um, nesse momento, vamos nos sustentando. Que às vezes um está bem, o outro está melhorzinho, aí sustenta naquela hora, daqui a pouco vai acontecer o contrário. A Antônia sempre fala disso. Não, família, humildade, caridade. Ela fala, nós somos uma família assim. Na família tem briga, na família tem ideias diferentes, né? Na família a gente tem uns embates até chegar, né, a um denominador. Tá? Então, nós somos uma família sim, porque às vezes a gente pode pensar, uma família, angélicos, né? Não é o nosso caso, gente. É aquela família muito unida, mas também muito oriçada. Nós estamos mais para essa música aí do que para um canto gregoriano. Tá? Pelo menos na nossa casa aqui é assim. Como se vê, o centro espírita é realmente um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Então, é a célula do movimento espírita. Tem um movimento espírita que é organizado pelas federativas, né? Tem a Federativa Brasileira, cada estado tem a sua federativa também, cada cidade tem o seu conselho espírita também, a nossa casa aqui pertence ao 10º conselho. Antes do conselho tem a Reunir, que reúne, aqui mesmo, Reunir 4. A nossa casa é do Reunir 4, que são as casas da Baixada Fluminense e de Petrópolis. Essas casas se reúnem, né, para se conhecerem, para fazerem eventos, e tem os conselhos espíritas de unificação, que é o seu, que a gente fala aí, na nossa casa é com o 10º conselho. Então, tem uma estruturação, uma organização. Mas o centro espírita é a célula do movimento espírita. Nele iniciamos os neófitos, né, os novos na doutrina, revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obsedados, estuda-se, estranho, tá estranho, estuda-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove-se a assistência social a todos os necessitados, sem imposições e discriminações, cultiva-se, falta ali o itemzinho, né? A fraternidade pura que abre os portais do futuro, né? Quando a gente fala, cultiva a fraternidade pura, é porque está sementinha ainda, né? Tem que ser cultivado. Nós não estamos ainda com a fraternidade pura numa árvore frondosa, está sementinha, então vai sendo cultivada, e aqui a gente tem oportunidade de fazer isso. A coordenação das atividades de um centro espírita bem orientado é praticamente automática, resultando do clima fraterno em que todos se sentem como em família, ajudando-se mutuamente. Ih, gente, faltou todos isso. É nessa comunhão de esforços que os espíritas podem antecipar as realizações mais fecundas. Então,
comunhão de esforços, né? Reunindo os esforços que os espíritas podem, né, ter relações harmônicas, fazer amizades verdadeiras, pertencer a um grupo. Esse sentimento de pertencimento é tão importante. E aí eu quero encerrar com esse poema que está aqui, logo no prefácio do livro Centro Espírita. Sandálias Semeadoras. Creio que muitos já conheçam. O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca, nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente da sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Peraí. Param humildes e calmas na soleira de uma porta. Batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição. Quem sofre geme lá dentro. As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. Então, as pegadas de Jesus, né, suas sandálias semeadoras já passaram por aqui, por essa casa, há mais de 111 anos atrás. Então, agradecemos aos fundadores dessa casa, agradecemos a todos os trabalhadores, que todo esse tempo vem mantendo os trabalhos efetivos e fecundos dessa casa espírita. Então, que Jesus, com suas sandálias semeadoras, nos envolva e cuide de cada um de nós. Eu fiquei com a dúvida ainda sobre a questão do hotel. Mas fiquei pensando o tempo todo da palestra sobre o hotel, né? Nós viemos para essa terra com uma escolha por algum tempo. Não sabemos quanto tempo vamos ficar. É como uma viagem mesmo, em que a gente se hospeda em um hotel. Fica aqui por um tempo, às vezes somos bem recebidos, às vezes o hotel é bom, às vezes o hotel não é tão bom. Às vezes é de 3 estrelas, às vezes é de 4 estrelas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? A casa espírita é esse hotel. É onde nós somos recepcionados quando a gente está com dor, quando a gente está sofrido, quando a gente está alegre também. E a nossa casa aqui dá essa oportunidade também para que a gente possa trabalhar, possa nos ajudar, possamos aprender, possamos até sofrer juntos e construir alguma coisa no futuro, né? Tem o nosso jardim, tem os nossos trabalhos e tem tudo para que a gente possa conviver uns com os outros de alguma maneira. Então, eu entendi um pouco do que seja o hotel, né? Não só com a acróstico. Como é que é o nome? Acróstico. Que eu não gosto desse negócio. A Jane gosta, eu não gosto. Então, eu fiquei a refletir sobre isso. Queria lembrar que na terça-feira, às 19 horas, nós temos o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, que é uma turma, é presencial e aberta ao público. É uma oportunidade da gente estudar a doutrina. Na quinta-feira, a gente tem estudo do Livro dos Espíritos, presencial e também aberto ao público. Na mesma quinta-feira, nós temos o estudo de mediunidade, presencial e aberto ao público. E no sábado, às 10h30, nós temos o ESG, também um estudo sistematizado da doutrina espírita, depois do encontro aqui da casa, né? Então, eu convido também vocês, que nessa quinta-feira nós vamos iniciar uma conversa sobre passe, né? Não é um curso, deixa de ser um curso, mas é um curso, né?
falo assim porque, felizmente ou não felizmente, sou eu que vou ministrar o curso. Então, não sei se vou conseguir. Mas nós vamos juntos aí aprender juntos. E como foi dito aqui, não há professores, há apenas mediadores. Então, eu vou ser um dos mediadores desse processo, junto com todos os alunos, todos os outros participantes desse encontro sobre o passe, que vai se iniciar nessa quinta-feira também às 20 horas. Né? E também lembro que no próximo sábado nós vamos ter o tema dado pelo Lauro, ante a mensagem espírita, e depois, na outra terça, a porta que Deus abre, ninguém fecha, com a Rosa Silveira. Tá? Peço que todos agora, nesse instante, nós agradeçamos a Deus a oportunidade de todo esse aprendizado de hoje, que tenhamos a consciência de que somos realmente espíritos. Estamos matriculados naquilo que Chico nos disse, nessa escola, nesse hospital e nessa penitenciária. Muito de nós está matriculado nos 3 espaços, pois aqui estamos a aprender, aqui estamos a nos curar e a tentar cicatrizar nossas feridas, e também estamos aqui para também presos que estamos sobre esse orbe, entender tudo que fizemos no passado e tudo que podemos fazer no futuro, quando nos libertarmos. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, em todos os momentos, proteja nossas famílias e nos resguarde, para que nós voltemos para casa em paz, em harmonia, em tranquilidade, com muito amor no coração e muito equilíbrio. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre.